Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma reflexão da nossa série Janela de Esperança. E nessa semana em especial eu quero conversar com os pais e mães. Com certeza, ser pai, ser mãe é um grande privilégio, é um presente maravilhoso de Deus. Muitas pessoas afirmam que o instante em que elas ouviram o choro do seu filho, da sua filha, o momento em que eles seguraram aquela criança no colo, foi o momento mais transformador das suas vidas. Com certeza, criar os filhos também é um dos maiores desafios da vida adulta. Certamente, nós somos confrontados diariamente com o grande desafio de criarmos os nossos filhos para que eles possam fazer boas escolhas e honrar a Deus. No entanto, muitos de nós sabemos o que acontece quando os nossos filhos crescem, se tornam pessoas autônomas e começam a fazer as próprias escolhas e começam a escolher caminhos que não são bons. Começam a fazer escolhas erradas e trilhar caminhos equivocados na vida. Ao longo das Escrituras, nós temos uma série de histórias de família que mostram muitas vezes como os filhos fizeram escolhas que machucaram o coração dos seus pais e machucaram a si mesmos. Nós podemos ver como Caim, por exemplo, matou o seu irmão, machucando o coração de Adão e Eva. Nós vemos como a rixa, a disputa entre Esaú e Jacó levou Jacó a fazer escolhas que praticamente quebrou a espinha dorsal da sua família. Nós vemos como os filhos de Jacó venderam seu irmão José, o predileto do seu pai, abrindo uma ferida profunda no coração de Jacó e marcando com muito sofrimento a vida de José. Nós sabemos que muitas vezes os filhos fazem escolhas que colocam toda a família numa rota de sofrimento. Mas poucas histórias bíblicas são tão trágicas nesse sentido como a história de Eli e seus dois filhos, Hofni e Finéias. Eli era sacerdote do Eterno em Siló, um lugar onde havia um culto, onde a geração após Moisés e após Josué encontrou ali uma sede para o tabernáculo e para lá concorriam as tribos de Israel para oferecerem os seus sacrifícios antes que Jerusalém se tornasse no futuro a capital da adoração daquele povo. Eli era descendente do sacerdote Arão e então ele era responsável por entregar, por sacrificar as ofertas que eram trazidas. E seus filhos Hofni e Finéias ajudavam o pai no ofício sacerdotal. No entanto, quando nós abrimos a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, nós notamos que a partir do versículo 12, o narrador começa a contar pra gente uma série de coisas a respeito dos filhos de Eli. E a primeira coisa que ele vai dizer é que Hofni e Finéias não se importavam com o Senhor, no versículo 12. No versículo 13, eles violavam as ofertas que eram trazidas até o altar. No versículo 17, nós somos informados que eles tratavam com desprezo as ofertas que eram trazidas, violando as oferendas que eram trazidas pelos adoradores que vinham até Siló. Não apenas isso, mas no versículo 22, nós somos notificados pelo narrador de que Hofni e Finéias se envolviam com imoralidade sexual e impureza sexual com as mulheres que também serviam junto ao tabernáculo. Foi por causa disso que no versículo 27 nós vemos que um profeta vem visitar Eli em Siló e dispara uma dura profecia contra Eli, dizendo que em breve Deus arrancaria das mãos de Eli e dos seus filhos o ofício sacerdotal, uma vez que os filhos de Eli vinham cometendo grandes pecados contra o Senhor. E essa profecia se cumpriu um ano depois, quando os filisteus saíram à guerra contra os israelitas e no campo de batalha os filisteus mataram os dois filhos de Eli, venceram as tropas de Israel e roubaram a Arca da Aliança.
quando um benjamita que sobreviveu ao massacre veio contar a história a Eli, assim que ele soube que seus 2 filhos haviam morrido e a arca do Eterno havia sido roubada, ele caiu da cadeira na qual estava e morreu também. Essa história é muito trágica e muito triste. O pai e os 2 filhos mortos de maneira absolutamente brutal no mesmo dia. Mas essa história nos dá um cenário poético muito importante, trágico, muito importante para nós entendermos como vai a família quando os filhos fazem escolhas equivocadas e erradas. Porque os filhos não sofrem sozinhos. Os pais sabem disso. Todo pai, toda mãe sabe que quando um filho faz escolhas erradas, equivocadas, e sofre e se destrói nesse processo dessas escolhas ruins, ele não sofre sozinho, mas ele arrasta para esse lugar de sofrimento toda a sua família, os seus irmãos, o seu pai, a sua mãe. Então, no final das contas, a morte trágica de Hofni e Finéias e a morte de Eli, no mesmo dia, comunicam para nós o que acontece na família quando os filhos seguem por caminhos que não honram o Senhor, quando eles fazem escolhas autodestrutivas, quando eles se envolvem com violência, com promiscuidade, com drogas, quando eles fazem escolhas que os colocam numa direção perigosa, danosa, vergonhosa até. E o que essa história pode nos ensinar? O que essa história tão trágica pode nos ensinar? Essa história nos ensina que muitas vezes quando os filhos seguem caminhos desastrosos, existem 2 erros. O erro dos filhos e o erro dos pais. Quando nós abrimos a Bíblia em 2 Samuel, em 1 Samuel capítulo 2, nós vemos que em primeiro lugar, lá no versículo 23, Eli exorta os seus filhos. Ele diz assim: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o Senhor, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai. Então Eli repreendeu seus filhos, exortou seus filhos, mas seus filhos não ouviram, não atentaram à repreensão do seu pai. E isso acontece muito quando os filhos, munidos de toda a arrogância e petulância da juventude, acham que os seus pais não têm nada de bom para lhes ensinar. Quando os filhos acham que os seus pais são pessoas do passado, são retrógrados, são caretas e são quadrados e eles não sabem nada sobre a vida, embora os seus pais tenham vivido muito mais do que eles, tenham muito mais experiência, tenham muito mais visão de vida. Então os filhos muitas vezes não ouvem a repreensão e a correção dos seus pais. Mas o erro dos pais está retratado quando o profeta vem exortar Eli. No versículo 26, ele diz assim, no versículo 29, o profeta diz a Eli, falando como se fosse o próprio Senhor: por que você honra seus filhos mais do que a mim, Eli, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Ou seja, Deus exorta Eli dizendo que ele estava honrando mais os seus filhos do que o Senhor. Certamente porque Eli não estava sendo contundente, firme, duro o bastante com seus filhos. Porque Eli, por exemplo, não afastou os seus filhos do ofício sacerdotal. Porque Eli não colocou os seus filhos de gancho, como nós costumamos dizer. Porque ele não colocou os seus filhos de castigo, afastando os seus filhos temporariamente, quem sabe, do ofício sacerdotal para que eles pudessem se emendar e se corrigir e se arrepender. Eli foi deixando a coisa frouxa, Eli foi permitindo, foi consentindo no pecado dos seus filhos e ao errar, não sendo duro e firme o bastante, Eli condenou seus filhos a uma morte prematura. Condenou a si mesmo, condenou a toda a sua família. E essa história representa bem como geralmente acontece. Raramente nós vemos os filhos errando sozinhos ou os pais errando sozinhos. Geralmente nós temos uma mescla.
Os erros da família são distribuídos e todos precisam se responsabilizar pelas falhas que estejam ocorrendo no seio da família. Os filhos que não ouvem os seus pais, os pais que muitas vezes são tardios, lentos e moles ao exortar e corrigir os seus filhos, são moles ao estabelecer limites para os seus filhos e ao sancionar quando os seus filhos ultrapassam esses limites. O que fazer quando você já perdeu a esperança em relação ao seu filho ou à sua filha? O que fazer quando nós já perdemos a esperança em relação aos nossos filhos? Eu gostaria de terminar essa reflexão dizendo que nesse momento a gente precisa expandir um pouco a nossa perspectiva. Porque, em primeiro lugar, o que teria sido de nós se o nosso pai ou a nossa mãe, se eles tivessem desistido de nós? Se os nossos pais tivessem desistido de nós, onde nós estaríamos agora? Mas numa escala ainda maior, onde nós estaríamos agora se Deus tivesse desistido de nós? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, diz que Deus prova o seu amor para conosco, porque Ele enviou o seu Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus não desistiu de nós. E quando nós estávamos trilhando caminhos ruins, fazendo más escolhas, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós estávamos envolvidos em todo tipo de padrão de escolhas equivocadas, Deus, o nosso Pai, não desistiu de nós e enviou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Então não desista do seu filho, não desista da sua filha, persevere, lute. E se você carece de esperança em relação aos seus filhos, eu quero te convidar para se unir a nós, no nosso canal, no canal da Igreja Presbiteriana do Barreto, para a nossa live, no próximo domingo às 19 horas, quando nós vamos continuar essa reflexão, dizendo: ainda há esperança para os seus filhos. Há esperança para os seus filhos. Que Deus possa renovar a esperança no seu coração em relação aos seus filhos e que Deus possa fazer com que você, papai e mamãe, possa encontrar força de novo para lutar, para caminhar, para abençoar, exortar, repreender, orar e interceder pela vida do seu filho e da sua filha. Eu te espero no nosso canal no próximo domingo às 19 horas. Ainda há esperança para os seus filhos. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos no domingo. Até lá.